Olá! Nosso canal foi criado com o intuito de esclarecer algumas dúvidas sobre assuntos referentes ao Espiritismo segundo Allan Kardec e outros espiritualistas, com linguagem acessível ao público interessado no assunto. Faremos o possível para tirar dúvidas e aceitaremos sugestões de conteúdos, pois cresceremos juntos. Hoje estudaremos sobre a alma. Esperamos que esse tema tire suas dúvidas. Aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações quando um vídeo for postado. Diferença entre espírito e alma. Anteriormente ao espiritismo, a essência espiritual dos indivíduos humanos era chamada simplesmente de alma, tanto em vida quanto pós-morte. Kardec, por sua vez, para designar o desencarnado, difundiu o termo espírito, de cuja raiz extraiu o título da nova doutrina. Longe de se tratar de um mero jogo de palavras do codificador, essa diferenciação se fazia necessária para demarcar duas condições marcantes: a condição da vida material e a da vida espiritual. As palavras alma e espírito, embora sinônimas e empregadas indiferentemente, não exprimem exatamente a mesma ideia. A alma é, a bem dizer, o princípio inteligente, inatingível e indefinido como o pensamento. No estado dos nossos conhecimentos, não podemos concebê-lo isolado da matéria de maneira absoluta. O perispírito, apesar de ser formado de matéria sutil, faz dele um ser limitado, definido e circunscrito à sua individualidade espiritual, donde se pode formular esta proposição: a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem um ser chamado espírito. Allan Kardec, Revista Espírita, junho de 1864. A Vida de Jesus, pelo Sr. Renan. No seu livro Que é o Espiritismo, capítulo 2, item 14, Kardec anota que seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente, e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar parte pelo todo, do mesmo modo porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial que se faça essa diferença. Enquanto a condição espiritual, de desencarnado, constitui de grande ou total desprendimento físico, a condição da vida material, da alma, de um encarnado, naturalmente impõe implicações graves para o exercício prático da vida, a começar pela influência do organismo físico, de modo que a alma não é exatamente o mesmo espírito, no sentido de que, enquanto encarnada, ela não tem as mesmas capacidades de quando desembaraçada da matéria, sua memória espiritual e suas aptidões intelectuais ficam condicionados aos órgãos. A alma já não pensa com a leveza de antes, quando era espírito, mas, por assim dizer, fica condicionada ao instrumento cerebral. Seus sentimentos e emoções também ficam subordinados à qualidade dos nervos, carne, sangue, etc. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das capacidades da alma, manifestação que depende do desenvolvimento e do grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está da ferramenta própria à sua execução. Ó Livro dos Espíritos, questão 369. Dentro dessa dinâmica, devemos considerar a posição do indivíduo na escala espírita, em que, quanto mais evoluído seja o espírito, menos a alma sofrerá a influência da matéria e vice-versa. Alma, os animais e a ideia de metempsicose. A revelação espírita é categórica ao distinguir a classe humana da classe animal. Os espíritos encarnam tão somente na espécie humana. Logo, só existe alma, ou seja, espírito encarnado, nos seres humanos. As plantas não têm alma e nem qualquer individualidade,
Sua vitalidade é puramente física. De fato, a este reino, bem se pode aplicar o conceito do materialismo. Os animais têm um princípio individualizado, independente e sobrevivente ao corpo, caracterizado por uma inteligência instintiva, mas não é exatamente uma alma, nem se tornam espíritos quando desencarnam. Na falta de um termo mais apropriado, esse princípio foi descrito como uma alma inferior, mas muito inferior à alma que há no homem. É também uma alma, se quiserem chamar assim, isto dependendo do sentido que se der a esta palavra, mas inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem, a distância equivalente à que separa entre a alma do homem e Deus. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 597. Portanto, essa alma inferior conserva sua individualidade após a falência orgânica do corpo animal, mas não tem consciência de si. Como sua inteligência é apenas instintiva, não possui livre-arbítrio e nem é passível das consequências de suas atitudes, que se limitam às necessidades materiais do seu organismo físico. Pós-morte, esse princípio individualizado não é um ser errante, não tem participação ativa no mundo espiritual e é quase imediatamente encaminhado para uma nova experiência corporal, sempre num corpo animal. Como tudo na natureza, o princípio que anima os animais também progride, pela força das coisas e não por esforços conscientes, e é notável que há dentre as espécies desse reino individualidades bem mais desenvolvidas que outras. A codificação espírita diz ainda que em mundos mais adiantados que a Terra os animais também são mais evoluídos do que os que conhecemos aqui, embora continuem bastante inferiores e servidores ao homem. Lemos em O Livro dos Espíritos, questão 606, que a fonte da alma animal é a mesma da qual se originam os espíritos. Essa fonte é o princípio inteligente. A diferença é que o espírito passou por uma elaboração que o eleva bem acima da individualidade animal, donde deduzimos que as individualidades se separam do princípio inteligente e começam a trilhar o seu curso evolutivo particular, atravessando diversos estágios. Em certo grau de desenvolvimento, passando pelo reino mineral e vegetal, entram no reino animal, encarnando em corpos animais. Em seguida, atingindo no grau superior de espírito, entra no período de humanização e passa a encarnar na espécie humana, já não guardando relação com os estados primitivos anteriores. Questão 611 da referida obra. Com isso, o Espiritismo igualmente derruba a tese da metempsicose, classicamente atribuída ao filósofo e matemático grego Pitágoras, sexta a.C. Dentro dessa ideia, a crença mais comum diz respeito à possibilidade de a alma transmigrar entre corpos humanos e animais e vice-versa, em que reencarnar nas espécies inferiores, no reino animal, constitui expiação para o espírito. A refutação espírita se baseia numa das leis da natureza, que estabelece a lei de evolução e, por consequência, de não regressão. O rio não volta à sua nascente ou a Livro dos Espíritos. Questão 612. Continua no vídeo parte 3.